E aí, meu povo do sexto ano, tá tudo bem com vocês? Graças a Deus, né, galera? Estamos aí nessa última semana de aula, tá bom? Lembrando que ainda vamos se encontrar na terça-feira, porém, como a gente já concluiu o módulo, tem apenas uma atividadezinha que eu vou passar para vocês, né? Hoje o professor decidiu, de fato, fazer a revisão, tá bom? Concluir aí o nosso bimestre com a revisão, né? Não só com as perguntas, mas também com a resposta, tá certo? Olha só como o professor tá bonzinho, né? A gente vai resolver, né, essas perguntas que podem aí aparecer e pintar na nossa provinha do quarto bimestre, tá certo? Espero que vocês possam, de fato, tá desde já estudando, tá bom? A partir da quarta-feira da semana que vem, vamos dar início aí às nossas provas. Nossa prova vai acontecer na segunda-feira, né? Vocês ainda têm um bom tempo aí para estudar para a provinha de história, tá certo? Então se dediquem, foquem, né? O assunto é muito bom, é maravilhoso. Idade Média, falar sobre feudalismo, né? Foi um período histórico não só de coisas ruins, mas também de muitas coisas boas, né? O período das cruzadas, né? O período da ascensão e do poderio dos senhores feudais, né? Então assim, galera, muito bom mesmo. Então, como vocês podem ver, né, o professor já colocou aqui no quadro, onde vocês podem encontrar também as respostas, caso vocês queiram lá comprovar, tá bom? Tá da página 33 até a página 52, tá certo? Então, lá como tem o nosso conteúdozinho da prova, né? Feudalismo aí, Idade Média, lutar, rezar, né? É assim que a gente identifica essa questão feudal, tá certo? Então, galera, vamos lá, né? Vamos agora, de fato, ao que interessa, que é a nossa revisão, tá certo? Então, primeira questão aí para vocês, como vocês podem ver, dá aquele zoom aí e se liga. O que significa feudalismo, galera? O feudalismo, olha só, preste atenção, foi um sistema político, social, econômico, né, que ocorreu durante todo o período da Idade Média, tá certo? Então, essa aí é a respostazinha da primeira questão, tá bom? Então, deixa o professor repetir, ó, foi um sistema, né, político, social e econômico que ocorreu durante a Idade Média, beleza? Aí, ó, a segunda questão tem assim: qual o principal meio de produção do feudalismo? Galera, foi o feudo. Ah, professor, feudo, mas eu esqueci o que o senhor falou que significa. Feudo significa terra, pessoal, né? Então, o maior processo produtivo aí do feudalismo, né? E também desse sistema, né? Tudo isso ocorria em torno dessa questão da terra. Beleza? Então, ó, a terceira questão fala assim: como estava dividida a sociedade? Desculpa, né? Essa é a quarta. A terceira questão fala assim: qual acordo ocorria no feudalismo entre seus membros? Galera, primeira coisa, vamos identificar os membros, tá certo? Vocês vão colocar aí, ó, sucerano, tá bom? Que é o senhor feudal, e o vassalo, que é o servo. Esse acordo era o famoso acordo de fidelidade, que era feito entre sucerano e vassalo, né, aonde o vassalo aí garantia a sua fidelidade até o fim da sua vida ao sucerano. Lembra daquele exemplo que eu dei na nossa última aula lá, né? Eu era o rei e vocês juravam um acordo de fidelidade, e aí vocês tinham que cumprir até, né, a última vida. Foi até surgiu uma pergunta: professor, isso, aquilo, né? Mas era esse, de fato, o acordo que surgia aí na Idade Média, dentro dessa ideia do feudalismo, tá bom? Então anotem, ó, acordo de fidelidade feito entre sucerano e vassalos, tá certo? Galera, quarta questão, ó: como estava dividida a sociedade feudal? Olha só que coisa. Primeira coisa, primeiro ponto, né? A sociedade feudal, ela era uma sociedade estamental. Professor, o que é isso? Ela não tinha uma mobilidade, galera, né? Ah, você nasceu isso, você ia continuar até o fim da sua vida sendo aquilo, né? Então era uma sociedade estagnada, né? Ela não garantia até então uma mobilidade social, né, para que as pessoas pudessem
trocar aí, né, de posição nessa sociedade. Então ela era totalmente estamental, tá certo? Mas como estava formada aí essa sociedade? Ó, aqui é a pirâmide, tem uma certa impressão que aqui é uma pirâmide, galera, tá vendo aí? Então no topo dessa pirâmide, anotem, você tinha aí o rei, né? Aí você se pergunta, rei, professor, mas o senhor mal fala, galera. No topo dessa pirâmide, né, tava justamente a nobreza e os senhores feudais, tá certo? No topo da pirâmide, nobreza e senhores feudais. No segundo andar dessa pirâmide, a gente tem aí o clero, tá certo? Lembrando que o clero nesse período era muito forte, né? Você tinha uma dominação muito grande da Igreja Católica na sociedade medieval, né? Nesse sistema feudal aí, beleza? Na terceira colocação dentro dessa pirâmide social, a gente tem aí, né, os servos camponeses, tá bom? Né? Pequenos comerciantes, né? Então era que movimentava aí esse terceiro lugar da pirâmide. Lembrando também que o clero era dividido em dois, tá? Era o alto e o baixo clero dentro dessa ideia aí do feudalismo. E no pé dessa pirâmide, né, no quarto ponto aí da pirâmide, você tem os escravos, tá certo? Então vamos lá, galera. Quinta questão, explique como funcionava a economia no período feudal, né? A economia feudal. Então, galera, essa economia ela era voltada exclusivamente à prática da agricultura, tá bom? Da agricultura, e muitos praticavam também a pesca, tá certo? Agricultura e pesca, beleza? Outro ponto agora, deixa eu ver. Galera, quinta questão, desculpa, né? Essa que eu respondi agora foi a sexta, tá certo? A quinta questão fala assim: como estava estabelecida as atividades dos servos? Eles tinham 4 atividades, galera, né, que eles tinham que cumprir eles como servo. A primeira era a colveia, anotem. A segunda era a talha, tá certo? A terceira, a banalidades. E a quarta, o dízimo. Beleza? Então essas 4 atividades aí que eles tinham que cumprir. Eu não vou falar agora, porque eu vou explicar na próxima questão o que significava 2 delas. Mas antes, deixa eu explicar as outras 2 que não tá ali na nossa revisão. Ó, a talha, galera, consistia justamente em entregar uma certa porcentagem daquilo que o servo produzia lá no feudo, tá bom? Nas terras dos senhores feudais. E a banalidade, pessoal, era um imposto cobrado justamente pelos utensílios que os servos usavam dos senhores feudais, tá bom? Então, beleza, galera? Vamos lá. E aí, né, a sexta questão já respondi com vocês, né, a agricultura e a pesca, tá bom? E a sétima questão pergunta assim, ó: como estava formado um feudo, né? Como era formado um feudo? Ele era formado, galera, por 3 partes distintas de terra. A primeira parte, que era o manso senhorial, né, que eram as terras aonde só produzia aí o senhor feudal. Você tinha a segunda parte, que era o manso sévio, tá bom? Que era destinado justamente à produção agrícola praticada pelos servos. E por último você tem o manso comunal, tá bom? Que era justamente a terra que era usada por todos. Então, ó, manso senhorial, manso sérvio e manso comunal, tá bom? Manso senhorial, manso sérvio e manso comunal, beleza? Galera, e aí a oitava questão: qual a principal entidade religiosa do período medieval? Muito fácil, a Igreja Católica, tá bom? Então, o que dominava, né, a sociedade, que ditava o que deveria ou não, era justamente a Igreja Católica, beleza? Galera, nona questão, né, que foi aquelas 2 atividades que eu não expliquei, né? Explique o que significa o dízimo e a colveia. O dízimo, galera, era que o servo ele tinha que entregar 10% da sua produção, tá bom, à Igreja Católica. Olha só, né? Então tudo que ele produzia, que os servos produzia, ele tinha, além de dividir com o senhor feudal, ele tinha também que tirar os 10% para dar à igreja. E a corvéia, galera, consistia justamente, né, em uma atividade onde o servo deveria trabalhar nas terras dos senhores feudais para produzir para eles, né, para os senhores feudais.
E aí, galera, a última questão, né? Qual a função da mulher na sociedade feudal? Essa sempre é uma ótima pergunta, né? Por quê? Porque quando a gente se trata aí, né, e quando fala em sociedade feudal, a gente imagina que a função da mulher é uma função fechada, né? Era uma função, não, a mulher... Ao contrário, né? A mulher, ela tinha, na sociedade feudal, ela tinha um papel de destaque, né? Ela foi conseguindo, justamente no período medievalesco, essa transformação. E ela foi ganhando na sociedade feudal um papel muito importante, né? Ela não estava exclusivamente ligada à figura do casamento, mas não, né? Ela participava, muitas dessas mulheres participavam das camadas sociais, lutavam por direitos, né? Então aí você já tem essa ideia aí, né, desse aparecimento, dessa luta da mulher, tá bom? Então, galerinha do sexto, qualquer dúvida, me procura, tá bom? Estarei lá no grupo de WhatsApp, beleza? Então, assistam o nosso vídeo de revisão, fiquem todos com Deus e até mais. Fui!